Seja bem-vindo ao nosso programa. Começamos o mês de setembro, hein? Hoje, 1º de setembro, e eu tenho convicção que você não acompanha por acaso esse programa. Deus te coloca aí para despertar o seu entendimento do que fazer para ter um mês bem-sucedido e um final de ano próspero de conquistas e vitórias. Eu quero trazer para você esta matéria a respeito da independência dos problemas e dependência de Deus, até porque nesse mês de setembro o Brasil comemora mais um ano de sua independência. E hoje, 1º de setembro, nós vamos realizar um clamor muito importante pela sua vida econômica. Eu falo já melhor em seguida, vamos acompanhar. Em 1822, às margens do rio Ipiranga, o Brasil proclamava sua independência. Um brado que rompeu correntes e mudou o rumo da história. Mais de 2 séculos depois, e há quem ainda não ouviu esse grito em sua própria vida. Pessoas que seguem presas a dívidas e a dependência de terceiros. Hoje, milhões de brasileiros seguem acorrentados, trabalham duro, mas nunca veem resultados e vivem à mercê de terceiros, da instabilidade e da falta de oportunidades. E não é de hoje que o ser humano busca soluções por conta própria e não encontra uma resposta. Na Bíblia, a história do profeta Elias e os profetas de Baal mostra o que é depender de uma fé emotiva ou de uma fé inteligente no Deus vivo. Até quando ficarão indefinidos entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal, sigam-no. Só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450. Mas hoje, todos testemunharão que só há um Deus, único. O Senhor dos exércitos de Israel. Baal e Aserá são tão ou mais poderosos do que esse Deus sem face. Então provem. Provem! Eu, em nome do Senhor, os desafio a isso. Não importa. Seja qual for o desafio, nós aceitamos, majestade. Baal e Aserá são fortes e não temem um Deus invisível. Tragam 2 bezerros. 2 bezerros? Vocês escolhem para si um deles. Dividam em pedaços. Ponham sobre a lenha, mas não coloquem fogo. E o outro bezerro? Eu prepararei o outro bezerro. Porei sobre a lenha e não colocarei fogo nele. E que desafio é nisso, Elias? Quando os 2 bezerros estiverem sobre a lenha, vocês invocam Baal e Aserá. E eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus. De um lado, o clamor que perdurou por horas. Grande Baal, nosso Senhor e Dono, prove todo o seu poder para todos aqui. Do outro,
Um grito que logo foi respondido. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que conforme tua palavra fiz todas estas coisas. Responda, Senhor! Responda! Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que a ti fizeste voltar o coração deles. Eu não falei! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! O povo de Israel estava sendo humilhado. O desafio que foi proposto pelo profeta Elias fez com que houvesse uma mudança completa da situação. Independência não é caminhar sozinho, mas contar com a força de Deus. Foi o que muitos descobriram ao dizer: chega, basta, e passaram a depender unicamente dele. Assim como em 1822 o Brasil conquistou a sua liberdade, agora chegou a hora de você proclamar a sua independência financeira. Hoje, 1º de setembro, acontece o clamor pela independência financeira para todos os que não aguentam mais ser dependentes. E na oportunidade, os profissionais do ramo automotivo receberão uma bênção especial na maior palestra de prosperidade do mundo. Então, você que deseja também vencer os seus problemas, se tornar independente deles, por exemplo, você que tem vivido na dependência de empréstimos, na dependência de favores de terceiros, favores até de parentes, você que tem vivido aí escravo de dívidas, você quer a sua independência financeira, entenda, isso só vai acontecer se você depender de Deus. Você vai comparar agora alguns testemunhos de pessoas que um dia chegaram ao Congresso da Prosperidade com Deus nesta fé, dizendo chega, basta. E elas então, agindo a fé, a situação mudou. Hoje, 1º de setembro, o grande clamor da independência financeira, daqui a pouquinho, 7 da manhã, estarei com você pessoalmente, 10 da manhã e meio-dia, 2 outros horários com o pastor Renato, eu retorno às 15 horas, o bispo Jean Paulo às 18 horas, na viração do dia, cair da tarde, e estarei com você também às 19h30, no 6º horário do dia de hoje, o Congresso da Noite, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Hoje, então, o grande clamor da independência financeira, todos os profissionais de todas as áreas são bem-vindos e, dado o momento, vamos realizar uma bênção especial para os do ramo automotivo. E para mais endereços, universal.org/localizar. Nada mais importante do que você começar o seu mês de setembro de mão dada com Deus. Esperamos por você.
Bom, vamos acompanhar a entrevista que realizamos nesta última segunda-feira com o casal Luiz e Gilcele. Nome do senhor? Luiz. Seu Luiz e dona? Gilcele. Gilcele. A vitória no pacto, seu Luiz e dona Gilcele. Então, nós chegamos aqui através da terapia do amor, né? Quando a gente começou a fazer o pacto, a gente estava com um casamento destruído, né? Então a gente chegou para lutar pela vida sentimental, que através de uma padaria que nós tivemos, veio a falir a padaria, né? E através dessa padaria a gente acabou se separando também. Então cada um foi morar numa kitnet, né? E aí ela resolveu lutar pelo casamento. E aí a gente veio para lutar pelo casamento, se juntamos novamente num apartamento de 100 metros quadrados, 2 colchão, não tinha mais móveis nenhum. Mais nada? Nada, só 2 colchão sobrou. Uma situação bem crítica, né? Bem crítica. Nós tínhamos casa, a casa estava alugada, cada um alugou uma kitnet, fomos morar separado. Situação. E ali a minha esposa, né, como estava vindo já na igreja, né? Sim. Aí lutando pela gente, aí a gente voltou e dali começou. Aí vieram para o pacto? Sim, senhor. Para o Congresso da Prosperidade com Deus. Aí no Congresso, tinha um serviço que eu já tinha tentado 4 vezes e não tinha conseguido, tinha desistido. E através do Congresso veio essa direção. Aí eu briguei com Deus na época, né? Porque eu já tinha tentado, muita humilhação, não tinha conseguido, tal, e poxa, veio aquela direção. Aí, meu Deus, e agora? Mas daí eu fiz daqui já indo para minha casa, eu fiz uma prova com Deus. Não, se for de Deus, então em 30 dias eu vou estar trabalhando em tal lugar. Se essa direção é de Deus, eu fiz uma prova com Deus, né? Em 30 dias eu estava trabalhando nesse local. A porta abriu de fato. Sim, senhor. No caso, com a pessoa que já queria me ensinar a profissão, tentou me ensinar 4 vezes e eu não peguei. Mas daí, através da direção de Deus, eu fui, fiquei 8 meses com a pessoa e Deus abençoou, né? Graças a Deus. Depois de 8 meses, a pessoa foi embora para a Itália, que a gente trabalha com martelinho de ouro e lá cai muita chuva de granizo, né? Então, ele foi trabalhar no granizo e o local daí onde a gente trabalhava fechou. E eu fui trabalhar na rua. 3 meses depois, a gente se tornou dono do local. Tomou posse. Sim, senhor. Aí ali começou, né? Toda a luta, né? E já faz 8 anos que eu trabalho nessa profissão, né? Hoje a gente tem uma sede grande, graças a Deus. Trabalha aí meu filho. Temos o carro próprio da empresa, minha esposa trabalha com a gente na parte administrativa, né? A gente trabalha com estética, com martelinho, uma loja bem abençoada, graças a Deus. Deus tem prosperado. Sim, senhor. E muitos clientes, muito movimento. Sim, faz 8 anos, né? Hoje no Google, se eu não me engano, a nossa empresa está em primeiro lugar, nos comentários assim, né? Deus tem honrado. Sim, senhor, graças a Deus. E como é que está o casamento, a vida espiritual? Deixa ela falar um pouquinho. Bom, a gente está sempre lutando, né? Sempre junto com o Senhor Jesus, a gente vence todas as lutas, todas as guerras, as dificuldades, né? Tem vencido. Tem vencido, em nome de Jesus. Hoje, então, vocês estão bem na família e bem financeiramente e espiritualmente também? Sim, sim. Sempre na fé. Tem a presença de Deus? Sim, graças a Firmes Deus. no pacto? Firmes no pacto. Quer dizer, então vale a pena se aliar a Deus, dele vem direção, vem força. Sim. E hoje vocês estão fazendo a diferença. Sim, graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Tá vendo? Casal Luiz e Gilcele hoje vencendo, ele trabalha no ramo automotivo, faz a diferença, a sua empresa hoje é de destaque no ramo, né, no mercado de trabalho, e você é o nosso convidado, então, para também se aliar a Deus. Não é por acaso que você acompanha o nosso programa, Deus está te buscando para mudar essa situação. Então, teremos 6 horários hoje. Primeiro horário agora, às 7 da manhã, depois às 10, meio-dia, 15, 18 e 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, e para mais endereços, universal.org/localizar. E se você quiser uma orientação à luz da palavra de Deus, você pode agora entrar em contato com a nossa central de atendimento, 48-3216-6162, o WhatsApp é o 11-3573-3500, salve esses 2 números na sua agenda telefônica, e o WhatsApp, embora sendo 11, porque é nacional, mas as mensagens aqui em Santa Catarina chegam aqui pra gente. E pastoronline.com, a plataforma na internet, tá certo? Vamos agora acompanhar também o testemunho da Tatiane e do Michel. O Bispo Jean conversou com eles dependiam de favores e hoje são pessoas prósperas. Nome? Tatiane. E o seu? Boa noite, Bispo Michel. Pode vir um pouquinho mais para cá. Quem vai começar? Eu. Então, antes do pacto, como é que era a vida desse casal aí? Antes do pacto, Bispo, a nossa vida era totalmente destruída, uma miséria total, onde a gente dependia muito dos familiares, um pão, um arroz, um açúcar,
A gente não tinha perspectiva de vida nenhuma. Básico vocês não conseguiam. A gente trabalhava em 2 empregos e R$100 para pagar a conta de luz a gente não tinha. Meu Deus. A gente não sabia onde colocava o dinheiro. Meus filhos, né, eu tinha um filho pequeno na época, ele queria uma bolacha, não tinha. Né? Assim a gente chegou. Então, a gente dependia das pessoas aqui da igreja, de uma cesta básica. A gente dependia de condução daqui do pessoal, que muito nos ajudou para vir para a igreja. Então, essa foi a condição que nós chegamos na igreja. Assim chegaram aqui. E depois que fizeram o pacto com Deus? Depois, aí essa parte é com ele que... Então, e aí? Então, bispo, complementando o que a minha esposa acabou de contar, assim chegamos na igreja, né? Vida totalmente miserável, destruída, e a gente realmente não entendia para onde ia o dinheiro. Com 2 empregos nessa situação. Ela trabalhando em 2 empregos e eu também, né? Em lugares distintos ali. E não entendíamos para onde ia o dinheiro, né? E aí lutamos, perseveramos, fomos orientados, fomos muito ajudados pelos obreiros aqui, graças a Deus, né? Doando cesta básica, dando carona, pastores me pegando aqui na igreja, levando para casa de volta, graças a Deus por isso. Hoje, com a graça de Deus, Deus deu a direção, né? Montamos a nossa microempresa. A gente trabalha no ramo de montagem e manutenção de jardim. Estamos arrebentando com a graça de Deus. Muitos clientes, né, nos esperam para fazer a manutenção, solicitam o nosso trabalho. Não damos conta de tanto trabalho, bispo. Né? Trabalhamos em 4, né? Eu e minha esposa, nossos filhos, e a prosperidade tem reinado no nosso lar. Quer dizer, vocês receberam aquela ajuda emergencial, receberam todo o apoio, receberam o que é o dever de todo cristão. Mas vocês também receberam a palavra. Foi o que mudou. E fizeram o pacto com essa palavra. Sim, senhor. Obedeceram a palavra. Exatamente. E hoje estão colhendo o fruto disso. Com certeza, bispo. Foi o voto que ele fez com Deus. Ele falou, meu Deus, se o Senhor não suprir, né, ele largou tudo. Ele falou, não, eu vou confiar nessa palavra. E assim, quando ele se lançou, bispo, eu fiquei com medo. Né? Porque assim, a gente... Vamos se dizer, tinha 4 empregos e não tinha R$100 para pagar uma conta de luz. Então, como que ele vai sair do trabalho e vai deixar... Começar um negócio do nada, do zero, e Deus deu, né? Deus deu. Com certeza. Deus honrou. Deus honrou com a palavra dele. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, Amém. hein? Muito mais. Bem forte para Jesus. Testemunho maravilhoso. Você vê o casal, dependia de favores, de ajuda de amigos, de parentes, até para um pouquinho de açúcar. E hoje tem o próprio negócio, fazem a diferença, hoje estão bem espiritualmente. É o que Deus quer fazer na sua vida. Veja o que diz o texto sagrado em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Diz assim, foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Um dia o casal, Tatiana e Michel, aproveitaram a oportunidade e hoje estão testemunhando. Por que não pode ser você amanhã? Não é verdade? Agora, o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. Por esta razão, não deixe de participar hoje de um dos 6 horários do Congresso da Prosperidade com Deus. Você é o nosso convidado todo especial, 7 da manhã, daqui a pouquinho, estaremos juntos, hein? Daqui a instantes, também às 10h30 meio-dia, com o pastor Renato, eu volto às 15h, Bispo Jean Paulo às 18h e eu retorno com você no Congresso da Noite às 19h30. Vamos começar setembro de mão dada com Deus e certamente Ele vai se manifestar na sua vida. Mauro Ramos, 1310 e para mais endereços, universal.org/localizar. Esse é o site de localização. Vamos agora acompanhar como estava e como está agora a vida do Paulo. Em seguida, entenda melhor o que está acontecendo hoje no Congresso da Prosperidade. Seu nome? Paulo. Paulo, vitória no pacto, tendo aliança com Deus. Eu trabalho no ramo automobilístico, né? Trabalho com carro. Eu tinha um equipamento já parado na minha oficina há mais de 3 meses. Aí eu comprei um novo e aquele equipamento estava para vender. Anunciei, tentei vender e não consegui. Sim. Aí fazendo pacto, fazendo a corrente, ontem veio uma pessoa lá de Criciúma e adquiriu o aparelho. Deu certo. Deu certo. A porta se abriu, Sim, então. senhor. Deus deu a vitória. Sim, senhor. Isso, claro, te ajudou muito. Sim, senhor. Amém. Firme na aliança. Sim, senhor. Amém. Bem forte para o nosso Deus, gente. Você já teve a sensação de falar e ninguém te ouvir? De gritar por socorro e não receber resposta? Muitos sonham com a independência financeira. Porém, apesar do esforço e do trabalho diário, o que recebem mal cobre o básico.
As dívidas se acumulam e guardar ou investir parece impossível. Não há como prosperar dessa forma. É justamente nesses momentos que precisamos fazer uma aliança com Deus, porque só Ele pode virar essa situação. Ele abre caminhos onde não existem e transforma aquilo que parece não ter solução. Se você deseja ser livre dessas dívidas e tudo que trava os seus caminhos, participe do clamor da independência financeira. Você irá conquistar a liberdade e a mudança que tanto busca para a sua vida. Na oportunidade, teremos a bênção especial para todos do ramo automotivo. Nesta segunda-feira, 1º de setembro, na maior palestra de prosperidade do mundo. Organize-se para estar conosco em um dos 6 horários, hein? Eu tenho certeza que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Vamos começar o mês de setembro aliançados a Deus, em pacto com Deus, clamor então da independência financeira. Conversei recentemente com Darlen, acompanhe. Seu nome? Darlen. Darlen, Vitória no Pacto. Então, pastor, quando eu cheguei aqui no dia 31 de maio, há 3 anos atrás, eu lembro bem que é justamente no dia do aniversário do meu filho, né? Que era... Eu não tinha R$1 para fazer um bolo, estava muito triste nesse dia, mas vinha resistindo à convocação do pacto todo o tempo falando. Venha para segunda-feira, mas eu dizia, não, Deus vai honrar, porque a gente já está buscando a salvação, obedecendo, então eu creio que Deus vai abençoar. Mas não fazia o Congresso da Prosperidade com Deus? Não fazia, pastor, não fazia. Não que eu resistia, mas eu cria que Deus ia honrar pelo fato que a gente já estava ali entregando a vida para Deus. E a sua situação estava como até aquele momento? Cheguei aqui com 5 cartões atrasados, tinha um último cartão que já ia vencer. Foi muito difícil, né? Morando de aluguel, uma vida bem apertada, uma vida difícil. E foi assim que eu cheguei no pacto nesse dia. E quando começou a obedecer a palavra de Deus, fez aliança com Deus, como é que está a sua vida hoje? Aí eu vim entender que não era a prosperidade, não era dinheiro, né? Então eu temia em receber dinheiro, em ter dinheiro e perder minha salvação. Então por isso que eu não vinha buscar. Eu achava que o pacto se falava só de dinheiro, mas muito pelo contrário, que eu vim aprender. Aqui vim conciliar as duas coisas, né? Aqui eu vim aprender a ser próspero em tudo, na minha casa, na vida financeira, na família, em tudo. Então, começou a acontecer assim. Se eu falar para o senhor que eu sei como aconteceu a mudança da minha vida, eu não sei como aconteceu, porque são apenas 3 anos para quem chegou aqui morando de aluguel, atrasando o aluguel, sendo humilhado, né? Eu lembro de certos momentos que eu fui humilhado. Ah, você tem que pagar esse dia, mas por causa de 2 dias mais, a gente era humilhado. Por causa de 2 dias a mais que ia atrasar o aluguel, a gente era humilhado. E Deus deu a direção e foi acontecendo. Daqui a pouco, as coisas começaram a andar. E, para resumir, hoje, eu posso dizer que Deus tirou a gente do aluguel. E deu possibilidade para hoje a gente ser o locador. Hoje a gente tem 3 aluguéis que a gente está disponível para as pessoas, né, morarem. Um preço... 3 imóveis que são seus e você aluga. Isso, além do nosso, né? Que a gente fez uma casa confortável. O quarto que o meu filho hoje tem, de 6 anos, era um quarto que eu cheguei a morar de aluguel e ainda atrasava. Hoje, um garoto de 6 anos tem um quarto. Eu não sei nem como foi que Deus fez isso, mas fez, né? E, além disso, a gente está começando um novo negócio agora, eu e minha esposa. Ela vai sair de CLT, a gente está se organizando para começar com a direção aqui do pacto. Então, arrebenta. Eu não sei como, ele vai dizendo, vai, que eu estou contigo. E é assim, eu não sei explicar, eu só sei dizer que acontece. Venceu todas as batalhas, tem vencido? Cartões pagos, tudo pago, contas que eu não tinha condição de pagar, estava com a causa na justiça. Uma empresa me jogou na justiça porque eu atrasei um pagamento e a gente conseguiu sanar. Tá, graças a Deus, olha, pastor, só Deus mesmo. E a vida espiritual, como é que está? É o principal, né? A gente já vinha lutando por isso, né? Mas para deixar bem frisado que isso tudo não preenche, né? O desejo de agradar a Deus, de servir a Deus, é o fundamental. Por isso eu acredito que Ele tem que nos dar estrutura para a gente poder ter
o maior bem, né? Que é a vida espiritual com Deus. Tem o Espírito Santo? Sim, Senhor. Pastor. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Continue firme nessa fé. Agora é com você. Tome a sua atitude, hein? Eu classifico o dia de hoje como fundamental. 1º de setembro, clamor da independência financeira nos 6 horários, endereço que está aí. Vamos agora ao momento de oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, as tuas palavras falam: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tantas pessoas estão assim, meu Pai, cansadas de uma enfermidade, de uma tristeza, de uma angústia. Há pessoas, meu Pai, aflitas e que precisam desse refrigério, precisam, meu Pai, desse descanso, mas descanso desse sofrimento que ele bate em retirada. Receba aí agora onde você está, forças para viver e forças para vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo, é o que nós determinamos, e você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós estaremos sempre aqui orando e pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, na Torre de Vigia. Deus abençoe o senhor, Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família. Nós cremos nessa oração e eu creio que você já recebeu forças, então, para tomar a sua atitude de fé. Bem, e como você está vendo aqui, prepare-se, hein? Vem aí a Caminhada do Amor, 11 de outubro, prepare-se. Nós terminamos aqui o nosso programa, aguardamos por você hoje, então, no Congresso da Prosperidade com Deus, e fique agora aí com esse teaser a respeito da Caminhada do Amor. Deus abençoe. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.